Pois então, pessoal, o Diego Hipólito, que é conhecido aí por ser um dos mais renomados ginastas masculinos que a gente tem no Brasil, um dos poucos que chegou na final, ganhar campeonatos e tudo mais, ele participou de um podcast chamado Self-Service e ele falou um comentário muito específico falando sobre que ele conseguiu muito dinheiro durante toda essa jornada, né? Todos os prêmios que ele ganhou, ele conseguiu arrecadar bastante dinheiro, mas que ele perdeu toda essa grana, ele perdeu todo esse montante. E aí ele fala, eu peguei esse trecho no qual ele fala aqui desse podcast, eu trouxe aqui para a gente poder assistir, e a gente vai fazer uma análise, né, do que aconteceu aqui, para que a gente, você no caso, não possa ter esse prejuízo, né? Que você não perca esse seu dinheiro caso você venha acumular um patrimônio grande assim, desse gênero, tá? Então aqui na thumb você já pode ver, ó, eu fiquei falido, perdi 10 milhões e nem sei como. Vou botar o trecho aqui rapidinho e depois eu volto para a gente continuar a nossa análise. Eu sou muito apaixonado pela minha mãe. E eu vi mais ainda o quanto eu luto para a felicidade dela. Eles trocaram a vida deles, pararam a vida deles por mim, pela Dani e pelo Edson. E eu tenho o dever agora em terra de reconstruir tudo que a gente perdeu. Porque antes do programa eu não falava que eu tinha ido à falência. Tipo, eu tinha dinheiro pro resto da minha vida. A ginástica me deu dinheiro, me ofereceu dinheiro. Eu não sei como eu consegui perder tudo de uma falta de organização minha financeira, com pessoas me roubando, muitas pessoas me roubaram, perdi imóvel, perdi tipo, patrimônios muito altos. Eu perdi muito mais de 10 milhões. Em quanto tempo isso? Em meses. Meses? Milhões em meses? Em meses. A gente foi despejado. E aí, do nada, de ter tudo, eu não tinha dinheiro para comprar um café. Isso foi uma coisa que eu vejo muitas pessoas se matam numa situação como essa. Sim. Só que minha mãe quase morreu no dia que a gente foi despejado. E depois disso eu decidi que eu ia reconstruir tudo da minha mãe. Tudo. Absolutamente tudo. E o Big Brother, ele foi uma aposta também que eu fiz em mim mesmo. Eu falei, cara, eu não sou uma má pessoa, eu acho que isso pode dar uma projeção para eu voltar as pessoas lembrarem dos meus títulos mundiais, da minha medalha olímpica e me conhecerem. Sim. E muitas pessoas falavam assim, não entra. Quando eu avisei, as pessoas não queriam, falaram assim, eu vou entrar. Eu tô te comunicando porque você faz parte de alguém que tem que avisar que você vai ter que cuidar de alguma coisa, mas eu vou entrar, eu quero entrar. Mas era no entro, tipo assim, porque conhecia um aspecto seu que achava que poderia dar ruim? Sim, as pessoas achavam que iria dar ruim. Pois é, pessoal, como vocês puderam ver, ele trouxe aqui o comentário, né, que ele perdeu 10 milhões em poucos meses. E aí talvez, né, você não conheça quem é o Diego Hipólito, então eu peguei lá do Wikipedia um pequeno parágrafo apresentando ele, tá? O Diego Matias Hipólito, tá? Nascido em Santo André, 19 de junho de 86, é um ex-ginasta brasileiro que competiu em provas de ginástica artística, é o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul a conquistar uma medalha em campeonatos mundiais da modalidade, que eu trouxe logo na introdução. Diego e Rebeca Andrade são os dois únicos ginastas brasileiros a conquistar 2 medalhas de ouro no Campeonato Mundial da modalidade, sendo bicampeão mundial no solo e membro ativo da seleção brasileira. E ele também é irmão da Daniela Hipólito, que participou do Big Brother Brasil 2025 na TV Globo, tá? Então, quem é Diego Hipólito, basicamente eu peguei aqui do Wikipedia para apresentar para vocês, caso você não conheça. Então ele era muito famoso, eu lembro de quando eu era mais jovem, de assistir a apresentação dele e da irmã dele no campeonato, tá? E dele ganhando e tudo mais. Então ele era muito famoso, ganhou muito dinheiro, ele mesmo falou isso. E hoje ele não tem nada, né? E como é que isso aconteceu? É o que a gente vai abordar um pouco aqui para explicar. Mas antes eu queria te mostrar que não é só ele que aconteceu isso. Então eu trouxe aqui nesse vídeo, é uma live que eu já fiz há alguns meses atrás, onde eu mostro que não é, vamos dizer assim, incomum pessoas enriquecerem e perder tudo. E aí eu trouxe alguns exemplos. Ó. O Mike Tyson, provavelmente você conhece, é um boxeador, que já tinha aí 300 milhões ao longo da carreira que ele conseguiu ganhar e acumular, e aí ele perdeu tudo, gastando com mansões, carros, tigres de estimação, festas e mais decisões de investimento. Em 2013, ele declarou falência, devendo cerca de 23 milhões. Também trouxe o Johnny Depp, né, que é muito famoso por conta dos Piratas do Caribe, ele ganhou mais de 650 milhões com os filmes dele, e aí ele passou os seus ex-gestores, né, tá processando seus ex-gestores por má administração, mas também teve gastos exorbitantes com castelos, com vinhos, com jatos, com ilhas. Em 2017, enfrentava problemas sérios de liquidez e dívidas milionárias, ou seja, ele tinha até algum dinheiro, mas ele não conseguia sacar para pagar, porque estava preso esse dinheiro por algum motivo que não ficou descrito quando eu pesquisei.
A Gretchen aqui no Brasil, né? Yuri, só nos Estados Unidos aqui, ó. Gretchen, cantora aqui do Brasil, que estourou na década de 80 e 90, hoje é cheia de meme com a cara dela, né? E aí ela ganhou muito dinheiro com shows e participações em filmes, mas aí teve casamentos conturbados, problemas com o empresário e má gestão levaram a diversas falências, né? Chegou a declarar falência 2 vezes e se mudou para o exterior em busca de uma nova renda. Não contente, eu também trouxe na Argentina, né? O Maradona, que ganhou milhões, você provavelmente conhece, a maioria das pessoas gostam de futebol, né? Ganhou milhões como jogador e como técnico, mas por conta dos vícios, das dívidas fiscais, má administração e disputas judiciais, minaram toda a sua fortuna. Após a sua morte, as investigações revelaram um patrimônio muito menor do que o esperado, com familiares brigando por praticamente dívidas e alguns bens que ele possuía. Então veja que não é incomum, é extremamente comum você ver pessoas que enriquecem, que ganham muito dinheiro, mas que quando a gente vai verificar, a pessoa está endividada ou a pessoa tá, tipo, zerada, né, numa falência e tal. Então, não é só o caso do Diego. É comum, é extremamente comum. Isso acontece principalmente porque as pessoas não têm o conhecimento. Desculpa, eu trouxe mais um, ó. Trouxe o Popó também, eu tinha esquecido dele. Foi o Popó, que é um ex-boxeador, né? Inclusive teve aqui um campeonato recente dele com o Whindersson, né? Ele ganhou muito dinheiro no auge da sua carreira, perdeu parte da sua fortuna com investimentos em negócios mal planejados e má administração, e ele já declarou publicamente ter tido que recomeçar do zero. Então, enfim, tudo isso aqui é comum, muito mais comum do que a gente imagina, e isso acontece principalmente porque as pessoas não têm o conhecimento para fazer a sua riqueza permanecer. Mas eu também quero te mostrar que, além das pessoas que tiveram tudo e não conseguiram administrar bem, houveram aquelas pessoas que começaram do zero, que não tinham nada, praticamente, né, passavam necessidade e conseguiram construir a sua fortuna e conseguiram permanecer com esse dinheiro. Quem? Eu trouxe o Warren Buffett lá nos Estados Unidos, que começou vendendo chiclete e Coca-Cola na infância, aos 11 anos comprou sua primeira ação. Hoje a riqueza dele, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Aí tem o Ronald Reed, que é um zelador lá dos Estados Unidos, que ele passou a vida inteira trabalhando como zelador e frentista, e aí ele nunca ganhou um salário exorbitantemente alto. E ainda assim, ele conseguiu enriquecer. Quando ele faleceu em 2014, deixou uma fortuna de 8 milhões de dólares. Hoje, se a gente só corrigir esse valor pela inflação, provavelmente vai dar alguma coisa na casa de uns 15 bilhões, né? Ou milhões, desculpa, 15 milhões, 20 milhões, alguma coisa nessa casa, tá? Então, ele é um outro exemplo de uma pessoa lá dos Estados Unidos. Aí tem o Christopher Gardner, né, que lá dos Estados Unidos também, que inspirou o filme A Procura da Felicidade, provavelmente você já assistiu, né, com Will Smith, é um dos meus filmes favoritos, você provavelmente já deve ter assistido também. Ele já chegou a viver, né, morador de rua com filho, e estudou o mercado financeiro por conta própria e conseguiu um estágio numa corretora, onde ele se tornou milionário, fundou sua própria firma de investimento e faturou bastante dinheiro também. Outra pessoa aqui, nesse caso do Brasil, Yuri, só nos Estados Unidos aqui, ó, um do Brasil, o Condzilla, que é o Conrad Dantas, que ele é produtor e empresário, provavelmente você conhece, ele tem vários funks aí que ele lança. Ele foi nascido na favela do Guarujá, em São Paulo, perdeu os pais cedo e cresceu com pouco recurso. Investiu pouco que tinha numa câmera e um curso de audiovisual, criou o canal Condzilla no YouTube, hoje é um dos maiores do YouTube mundial, né? Hoje é dono de produtora, canal, gravador e já falou publicamente sobre como usa os lucros para investir em ativos e negócio. E aí que eu já estou dando uma pitada do que a gente precisa fazer para que, uma vez que a gente construa nossa riqueza, a gente consiga permanecer com essa riqueza. E aí eu quero já trazer aqui para vocês o conceito básico de finanças, que todo mundo deveria saber, que é uma fórmula matemática. Tudo que vai ficar para você equivale a tudo aquilo que entrou menos tudo aquilo que saiu. Aqui a gente não precisa se restringir a finanças, porque essa fórmula matemática ela serve para qualquer coisa. O peso que você tem hoje é exatamente igual ao peso que você tinha ontem, mais a diferença de peso que você ganhou entre ontem e hoje. Se de ontem para hoje você engordou 1 quilo, é porque nesse espaço de tempo você comeu uma quantidade X que, subtraída a quantidade de gasto de caloria que você teve, resultou aqui numa diferença de 1 quilo em caloria que foi acumulada. Isso vale para balde, né? Eu tenho um copo de água aqui na minha frente e se eu esvaziar o copo d'água, ele vai ficar zerado. Ele tá cheio, tudo que entrou, ele tá aqui completamente cheio. Se eu for bebendo, eu vou retirando e ele vai secando. Isso serve para literalmente qualquer coisa, porque é uma fórmula matemática. Ela não liga para seu estado social, se você é pobre, se você é rico. Ela não liga se você é branco, preto, amarelo. Sua nacionalidade, se você é chinês, japonês, não importa. A matemática ela é única, em qualquer ponto do universo ela vai ser correta. Essa é a fórmula que você precisa saber. O que aconteceu que uma pessoa que tinha muito e hoje não tem nada? O que saiu foi muito maior do que o que entrou. Porque aí ele foi retirando parte do seu patrimônio e aí perdeu o dinheiro.
tá? E aí, se você manter um padrão de vida acima da sua renda, inevitavelmente, a reserva que você levou tempo para construir será consumida pouco a pouco. Você tem 1 milhão, aí você entra 5 mil e você gasta 10, você não tem mais 1 milhão, porque você tem que sacar 5 mil para pagar essa diferença entre 5 e 10 que você, né, teve aqui da conta. Então, vai desaparecendo aí, você vai acumulando, você vai consumindo o patrimônio acumulado até que ele completamente desapareça. E aí você pode estar se perguntando, tá, entendi, eu não posso gastar mais do que o que eu ganho, isso já é suficiente? Não, esse é um conceito base, mas existem outros pontos que você precisa considerar. No caso aqui, quando você quer construir a sua riqueza, quer construir o seu patrimônio, você precisa se livrar das dívidas, as dívidas ruins, tá? O que é uma dívida ruim? É uma dívida que você gasta mais com a taxa de juros do que a expectativa que você vai ter de retorno. Nesse exato momento, eu tenho, por exemplo, dívidas em opções de investimento, mas o meu retorno, a minha expectativa é que eu vou ganhar dinheiro é maior do que o que eu pago lá de dívida, tá entendendo? Então, se você tem uma dívida boa, você pode manter. Se você não tem uma dívida boa, se você acha, né, se você faz as contas e vê, projeta que vai gastar mais pagando a dívida do que o retorno que você vai obter com essa dívida, não faz sentido você tê-la, você paga. Em geral, dívidas com cartão de crédito, dívidas de financiamento, dívidas de consórcio, dívidas em geral não são boas. Em geral, tá? Caso a caso pode mudar, mas em geral, esse tipo de dívida não são boas. Se você tem, em geral, vale mais a pena você se livrar delas. Outra coisa que você precisa fazer, me livrei das dívidas. Qual é o próximo passo? Eu preciso ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência é basicamente eu organizando as minhas finanças para caso aconteça algum imprevisto, eu não precise voltar para as dívidas para eu poder pagar aquela emergência que aconteceu. Então eu pego dessa minha reserva, eu quito aquilo ali, não preciso pagar nada para ninguém, é o meu próprio dinheiro ali sendo usado e está tudo certo. Então, ter uma reserva de emergência. Quanto que eu preciso ter numa reserva de emergência? Isso vai variar baseado em diversos pontos. A gente tem vários vídeos no canal. Eu vou deixar depois aqui embaixo na playlist, aqui embaixo na descrição, uma playlist no qual eu explico isso em mais detalhes. Mas só para te dar um conceito, em geral, o que eu faço é de 3 a 6 meses se você for concursado, de 6 a 12 se você for CLT e de 12 a 24 se você for um empresário, tá? Então, você vai pegar o tempo que eu falei aqui, de 3 a 6, 6 a 12 ou 12 a 24, e você vai multiplicar esse número pela sua despesa obrigatória de um mês, tá? Então, você vai pegar o seu planejamento, seu orçamento que você definiu, vai pegar todos os seus gastos obrigatórios, somar todos, e você vai multiplicar pelo valor que eu disse aqui, 3 a 6, 6 a 12, 12 a 24, esse é o montante total. Onde que você deixa esse valor? Num lugar que tenha uma liquidez alta, ou seja, que você possa sacar a qualquer instante sem ter nenhum tipo de problema ou sem ter nenhuma complicação. Em geral, CDB de banco grande, caixinha Nubank, caixinha Inter, Tesouro Selic, e como eu gosto e prezo muito por diversificação, eu ainda recomendo que você tenha pelo menos 2. Talvez uma caixinha Nubank e o Tesouro Selic, uma caixinha no Itaú, ou um CDB do Itaú e o Tesouro Selic. Pelo menos 2 para garantir que se der problema em um, você ainda tem o outro e fica tudo certo. Tá? E aí você precisa ter liquidez e você precisa ter alta segurança. Por isso que a gente vai para CDB de banco grande, não vai procurar 120% CDI. A função desse dinheiro aqui não é ganhar dinheiro, não é multiplicar. Multiplicar é o próximo passo, que é o investimento. A função desse dinheiro é proteção. Então precisa estar líquido, não ficar multiplicando. Então você não vai arriscar botando em 120, 130, 140% CDI. Você vai botar ali no 100, 105, 110 no máximo, porque a caixinha Nubank e Inter oferece alguma coisa esquisita e são bem seguros. Então, CDB de banco grande, caixinha Nubank, caixinha Inter e Selic são os mais recomendados aqui para reserva de emergência. O próximo passo para você que quer construir sua riqueza, agora você já tem a sua segurança, já tem o seu patrimônio ali protegido, pois não tem mais... Caso aconteça um imprevisto, você não vai precisar mais de pegar dívida. O que é que você faz? Você vai investir pelo menos 20% do seu salário. Eu trago aqui 20%, mas na verdade esse 20% vai variar de acordo com quanto tempo falta para você se aposentar e o valor total que você quer ter nessa aposentadoria. Então, por exemplo, se você quer manter o seu estilo de vida e quer que isso, lá na frente, quando você se aposentar, você consiga manter esse padrão, em geral, você precisa investir 20% se você tiver 30 anos. Se você tiver menos do que 30 anos, você vai precisar investir mais. Se você tiver menos do que... No caso, se você tiver mais tempo do que 30, desculpa, você precisa investir menos. Se você tiver menos tempo, aí você precisa investir mais, tá? Então, vai variar conforme o seu tempo para aposentadoria. 20% ou, em geral, 30%
quem tem 30 anos para se aposentar, que é a maioria do público que me acompanha aqui, por isso que eu boto esse número, tá? Mas aí já entenda que vai variar de acordo com o patrimônio que você já tem, quanto tempo falta para você se aposentar e quanto você quer ter na sua aposentadoria. São 3 pontos que você precisa considerar. Só que isso é para você construir riqueza, não é o caso do Diego. O Diego já tinha o patrimônio, ele já tinha vários milhões acumulados, ele já tinha isso aqui. Então não é essa estratégia aqui que você precisa ter em mente. Quando você já chega no patamar de você ter patrimônio, aí você tem que virar a chavinha, porque agora muda a estratégia. Para você manter a sua riqueza ou patrimônio, você tem que seguir esses 4 pontos aqui. Primeiro, você precisa ter um rendimento de pelo menos a inflação. E aí eu coloquei um slide aqui específico sobre isso, que é a inflação aqui. Isso aqui é um gráfico que normalmente o Fernando Urti compartilha da perda do poder de compra da moeda, o real, ao longo do tempo. Veja que R$100 aqui em junho de 2020, ou de 94, né, de 1994, quando começou lá o Plano Real, hoje equivale, no caso, a 12,38. Então, uma nota de R$100 que você tem, hoje só compra R$12,38. Então, para que você possa ter o mesmo poder de compra, e não é hoje, que na verdade aqui a gente está até maio de 24, né, ainda tem mais um ano de inflação que ainda não está aqui na conta. Mas se você quiser comprar, por exemplo, R$100 hoje, você vai precisar, né, ter 8 vezes R$100. Você vai precisar de basicamente R$800 para comprar o que R$100 compravam em julho de 94. Então você precisa render pelo menos a inflação para você manter o poder de compra do seu patrimônio. Se você tem 1 milhão hoje, amanhã, depois da inflação, você precisa ter 1 milhão. Depois você precisa ter outro milhão, né? Então você precisa manter esse 1 milhão ao longo da sua jornada para você poder manter o seu dinheiro aí durante esse período, tá? O segundo ponto que eu preciso trazer aqui é gastar menos do que o que você ganha com seu investimento. Então, em geral, não sempre, mas em geral, o que acontece é o seguinte: eu acumulo um patrimônio, aí eu vi que acumulei esse patrimônio, eu disse, não quero mais trabalhar, eu vou me aposentar. E aí eu me aposento. Então, para de entrar dinheiro. E eu tenho os meus gastos recorrentes, né? Vou pagar minha comida, vou pagar meu aluguel, minha casa, o que seja, meus impostos e tal. Eu tenho esse dinheiro, eu vou usar desse dinheiro. Então, você precisa gastar menos do que o que está rendendo. Porque se estiver rendendo 5 mil e você estiver gastando 10, você vai ter que tirar essa diferença de onde? Do seu patrimônio. Não tem outro lugar. Entendeu? Vamos lá, que eu também trouxe aqui uns 2 slides para vocês com relação a esse quesito. Ó, quando a pessoa acumula um certo patrimônio, é comum que ela decida parar de trabalhar e viver apenas com os rendimentos dos investimentos. É comum, não é sempre, não é uma ordem, não é uma lei, não tem uma arma na sua cabeça que não você faz isso, mas é comum, tá? O que muita gente chama, então, aí da sua liberdade financeira ou de aposentadoria antes do tempo. A partir desse momento, todo o dinheiro novo que entra não vem mais do trabalho, mas sim do retorno sobre o capital investido. Você tem um valor, você investe, esse valor vai render um dinheiro, você tem esse dinheiro que é o que você pode usar, né? E aí entra a importância do controle. Se você consome todo esse valor, concorda comigo, ganhei 10, consumi 10. O meu patrimônio fica lá, sei lá, 1 milhão, continua 1 milhão. Só que esse 1 milhão hoje não é o mesmo de 1 milhão depois. Tem inflação durante esse período aqui. Então, você precisa se organizar para consumir o valor que rende menos o valor da inflação, só para poder manter o poder de compra aí do seu patrimônio. Que aquele 1 milhão continue valendo 1 milhão ao longo do tempo. O valor vai ser maior, né? 1 milhão, 1 milhão e 5, ou em 50 mil, né? Para 5%, tal. E vai subindo o valor, mas ele compra o poder de 1 milhão, entendeu? Então, o valor de poder de compra continuará sendo 1 milhão. Apesar do retorno do valor nominal ir subindo ao longo do tempo, gradativamente. E aí, isso você precisa ter, é importantíssimo que você tenha esse controle para não ter uma inflação correndo silenciosamente o seu poder de compra ao longo dessa jornada. Agora, existe um cenário ainda pior do que se você ficar exatamente igual, que é se você gasta mais do que o rendimento gerado, que é o exemplo que eu disse, né? Se você ganha 5, gasta 10, 5 vai zerar aqui, beleza? Ainda vou ter que tirar 5. Então, meu patrimônio que era 1 milhão, agora eu tenho 995 mil, então eu tirei 5 mil desse 1 milhão, e esse 995 mil vale muito menos do que o 1 milhão. Por quê? Porque além da inflação de 5%, né, eu precisaria botar 50 mil no ano para poder, né, repor isso daqui. Além desses 50 mil, eu ainda tirei mais 5, então na verdade eu tirei 55 mil. Então eu perdi 55 mil reais em poder de compra. Então isso é importantíssimo de você entender, caso você já tenha um patrimônio e queira viver desse patrimônio ao decorrer da sua jornada inteira, tá? Então, à medida que você vai consumindo, né, o próprio patrimônio, reduzindo a base,
esse rendimento vai ficando cada vez menor e com isso cada vez entra menos dinheiro enquanto os gastos continuam ou até mesmo aumentam. Então você vai consumindo cada vez mais, o patrimônio vai sumindo. É um ciclo perigoso porque a erosão não é só financeira, é matemática, menos capital investido, menos retorno futuro. E isso, com o tempo, compromete de forma irreversível a sustentabilidade da sua aposentadoria. Você não consegue, né, manter a sua aposentadoria e precisa voltar a trabalhar. Tá? Então você precisa estar ciente disso, porque isso é um ponto importantíssimo para você que já tem um patrimônio acumulado. E aí tem outro conceito, né? Ele falou, eu fiz, e eu mostrei em vários exemplos que eu trouxe aqui, gente que até fez investimento, mas os investimentos eram ruins. Então você não pode arriscar perder tudo que você tem, que é o risco da ruína, tá? Existe um risco que pouca gente considera, mas que pode ser devastador para o seu patrimônio, que é o risco da ruína. É quando, em busca dos retornos maiores, ou por decisões mal calculadas, que você não calculou direito, ou até mesmo por confiar em quem não deveria, você acaba colocando em risco todo o seu patrimônio que levou anos, ou até mesmo décadas para você conseguir construir. E isso faz com que, caso o retorno venha, beleza, você ganhou dinheiro, mas quando ele não vem do lado negativo, acontece o prejuízo. E esse prejuízo ele não é só financeiro, é também de tempo, de energia e de qualidade de vida que você vai ter. Perder tudo significa necessariamente que você volta para a estaca zero. E se você voltou para a estaca zero, você tem que, de novo, crescer essa estaca, né? Crescer esse patrimônio. Só que agora você tem menos tempo. Agora você tem menos dinheiro, menos disposição. E aí você fica numa encruzilhada, né? Fica mais complicado. E a verdade é que, dependendo da sua fase de vida, também talvez não haja tempo hábil nem condições para você acumular novamente o mesmo patrimônio e retornar ao estilo de vida que você tinha antes. O que é óbvio, né? Tipo, à medida que você vai ficando mais velho, a tendência é que você ganhe mais de um lado, em contrapartida você acabe gastando mais também, mais com saúde, mais com lazer, né, para você aproveitar mais o estilo de vida, né, você não ficar, né, se regrando tanto, só que você está zerado, então você precisa colocar mais dinheiro para poder chegar no patrimônio que você precisa de novo, e aí faz o quê, né, tipo, complicação. E aí você vai ter que correr atrás, né, vai ter que trabalhar mais, vai ter que sacrificar, é uma realidade cruel. E que você se colocou nela. Por quê? Porque era só não ter apostado todo o seu dinheiro, não ter se colocado no risco da ruína. É importantíssimo que você entenda isso. Você jamais deve arriscar todo o seu patrimônio. E aqui entra diversas formas, né? Tipo, você jamais deve apostar todo o seu dinheiro. Você até pode, né? Separa um valor, tal, vai lá e aposta se você quiser, mas não do seu patrimônio inteiro. Você não pode ficar comprando qualquer coisa, até qualquer coisa de investimento, não é assim que a banda toca, não pode ficar emprestando dinheiro. Então, perceba que é um conjunto de decisões que você toma que destroem o seu patrimônio de maneira geral. Mas eu queria chamar a atenção, porque lá no áudio do Diego, o que é que ele falou? Ele falou alguma coisa do tipo, eu perdi porque muita gente me roubou e eu perdi esse dinheiro e tal. E aí, isso só demonstra um outro ponto que eu quero trazer aqui, que eu já vou colocar no slide, que é a questão de você ter ajuda de pessoas que não necessariamente estão alinhadas com o que você quer. Quando você tem um patrimônio e você tem alguém alinhado com você, o seu patrimônio tende a crescer ao longo do tempo. Essa pessoa vai te ajudar a tomar boas decisões, tanto na organização financeira quanto de investimento. Quando você não tem essa pessoa alinhada com você, e isso acontece em geral quando você tem gerentes e assessores, não estou generalizando aqui dizendo que todos são ruins, mas em geral, na maioria, eles são, porque eles ganham por comissionamento e comissionamento paga-se mais para produtos ruins. Ninguém vai pagar mais para um produto bom. Tem um motivo para o CDB do Banco Itaú pagar menos do que o CDB de um banco pequeno. Por quê? Porque ele é bom. Quando é bom, todo mundo quer. Não precisa pagar mais. E normalmente até paga menos do que os 100% do CDI. Tá entendendo? Então, quando você vai atrás de uma pessoa que esteja alinhada com você, você tende a ganhar mais dinheiro. Quando você procura gerentes e assessores, principalmente ruins, eles vão destruindo o seu patrimônio. Ele provavelmente confiou num assessor ou num gerente que destruiu o patrimônio dele, que ele disse como roubado, mas na verdade não foi roubado, foi uma decisão dele, porque ele poderia ter procurado uma pessoa de confiança. Eu entendo e concordo que dentro da minha área de atuação, né, consultoria financeira e trabalhar com finanças de investimento, nem todo mundo, vamos dizer assim, é moralmente ético, é completamente alinhado com o que você quer. A maioria das pessoas só está interessada em ganhar o dinheiro delas e está tudo certo. Cada um com o seu, não vou julgar aqui, mas você precisa, na hora que você for fazer a seleção dessas pessoas, escolher bem, escolher melhor, para que você não escolha uma pessoa que não está alinhada com você.
não está alinhada com fazer o seu patrimônio crescer, não está alinhada em fazer o seu patrimônio ficar seguro, de diversificar o seu patrimônio para não ter o risco da ruína, feito a gente falou, de te ajudar a organizar financeiramente. Tudo isso são coisas que você precisa buscar dentro de alguém que você quer que esteja alinhado ali com o seu objetivo, né? Que esteja alinhado com o que você quer. Trazendo isso, então, eu volto aqui para o slide, porque eu trouxe aqui para você justamente, ó, conte com a ajuda de profissionais qualificados e alinhados. Não é só qualificado. Muita gente é qualificada, mas você está alinhado com o que você quer, com o que você almeja. E aí eu faço a chamada, então, para caso você queira mudar a sua vida financeira comigo, você pode preencher um link que vai estar aqui embaixo na descrição para contratar a nossa consultoria. E na nossa consultoria, eu trouxe 3 pontos, mas tem vários outros. Planilhas exclusivas para você poder organizar a sua vida financeira, também organizar os seus investimentos. Uma carteira de investimento que é personalizada para cada uma das pessoas que vem aqui, a depender do seu objetivo de vida, a depender do seu perfil de risco, a depender do risco da sua vida normal, né? Tipo, coisas que você já faz do seu dia a dia, que a gente precisa balancear com os investimentos. Tudo isso é uma carteira personalizada para você, a gente faz aqui dentro da consultoria. E você também tem acesso a um grupo fechado e exclusivo comigo para você poder tirar dúvidas e perguntar sobre a sua vida financeira, perguntar sobre os seus investimentos, para a gente poder discutir outros aspectos, se você assim desejar. Tudo isso a gente faz aqui dentro da nossa consultoria e eu te convido a participar aqui com a gente. Eu te convido a se inscrever pelo link aqui embaixo. A primeira reunião ela é completamente gratuita. Eu vou te apresentar o trabalho, vou comentar algumas coisas já da sua vida financeira, dos seus investimentos, coisas que a gente pode fazer para melhorar e aprimorar, para que você possa se aposentar melhor. Se você quiser que eu seja essa pessoa cuidando do seu dinheiro, o link vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? E também nos comentários fixados eu vou deixar para que você possa preencher e a gente fazer a nossa conversa e ver se faz sentido ou não da gente trabalhar junto. Combinado? Mas o grande ponto que eu queria trazer aqui para vocês sobre o vídeo do Diego é justamente isso. O Diego, ele até conseguiu vencer a primeira barreira que todo mundo tem dificuldade, que é conseguir acumular riqueza. A maioria das pessoas travam porque ou elas, à medida que o salário sobe, elas aumentam os gastos e aí elas não conseguem acumular dinheiro, ou ainda porque elas simplesmente não querem se organizar, né? Ou não têm condições, alguns casos específicos é também das pessoas não terem condições, né? Quando elas ganham muito pouco em relação ao que elas precisam gastar. Agora, ele conseguiu vencer isso, e aí ele chegou no próximo escadinha, que era manter isso ao longo da jornada. E ele não conseguiu manter isso, principalmente por conta de não ter seguido esses 4 pontos. Se colocou no risco da ruína, ele se colocou também com um profissional que não estava alinhado com os objetivos dele, ele acabou gastando mais do que ele estava rendendo ali do patrimônio dele, e ele não estava fazendo com que o patrimônio dele fosse crescente, pelo menos da inflação, para manter o poder de compra ao longo do tempo. Esses 4 pontos destruíram a renda do Diego, e eu me coloco, inclusive, a dispor do próprio Diego, se por acaso esse vídeo chegar nele e ele quiser ajuda para poder construir a sua riqueza de forma, né, correta, por assim dizer, eu também posso estar fazendo a gestão do seu recurso. Diego, preencha o link aqui que a gente pode conversar, tá bom? Eu fico a dispor caso você queira o suporte de alguém que esteja 100% alinhado com os seus objetivos. Eu vou ficando por aqui no nosso vídeo de hoje. Agradeço a presença de todos que assistiram comigo aqui até o final. Peço, se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Envie esse vídeo para todos aqueles seus amigos, familiares que querem acumular riqueza ou que já têm riqueza e querem manter, mas não sabem fazer isso da maneira correta. Nesse vídeo eu trouxe um overall aqui. E não se esqueçam de assistir a nossa outra live que eu comentei mais cedo, que lá eu também explico muito mais sobre a questão da construção de riqueza. Eu trago outros exemplos, eu trago muito mais conteúdo e também tem outras playlists aqui embaixo que eu vou deixar para que você possa aprender a se organizar, a investir com inteligência. Combinado? Fico por aqui, forte abraço e aguardo vocês então no nosso próximo vídeo.